Hoje estamos prestes a explorar os ataques de animais mais estúpidos já registrados. Desde um streamer de fitness que tentou boxear um canguru por fama, até um influenciador espiritual que confundiu o passo de um elefante com uma bênção. Agora vamos começar em Yellowstone, onde uma coroa de flores cruzou a zona de voo de um bisão. Era 14 de junho de 2015, no Vale Hayden, onde o escoamento geotérmico cortava a vasta pradaria e manadas de bisões se moviam entre as áreas de pastagem. O calor da tarde tremeluzia acima da planície. O tráfego de turistas estava intenso e veículos alinhavam-se em vários pontos de parada na estrada. Os guardas florestais haviam emitido lembretes rotineiros naquela semana para manter distância dos grandes animais, especialmente durante as horas de maior calor, quando a agitação aumenta. Kaylin Vane, de 22 anos, trabalhava sazonalmente em um alojamento perto do parque. Fora do trabalho, ela produzia conteúdo de estilo de vida e ao ar livre baseado em imagens minimalistas, movimento lento, iluminação suave e quietude em paisagens expansivas. Colegas de trabalho mais tarde afirmaram que ela mencionou precisar de uma postagem distinta após o engajamento em sua conta ter estagnado. Mais cedo naquela tarde, Kaylin montou uma coroa de flores com botões de ouro selvagens colhidos perto da estrada. Ela montou seu smartphone em um gimbal motorizado de mão, projetado para estabilizar imagens em movimento. O dispositivo permitia um acompanhamento suave, mesmo ao caminhar por terrenos irregulares. Ela dirigiu sozinha até o Vale Hayden e estacionou em um recuo na estrada onde vários veículos já haviam parado. Aproximadamente 60 jardas do asfalto, um bisão americano solitário pastava com a cabeça baixa. Os machos adultos podem pesar até 2.000 libras e medir mais de 6 pés de altura no ombro. Embora muitas vezes pareçam lentos enquanto se alimentam, eles podem acelerar rapidamente em curtas distâncias, com preparação mínima visível. Sua principal resposta defensiva envolve uma investida para frente, combinada com um impulso ascendente dos chifres, impulsionado pela musculatura pesada do pescoço e ombros. As diretrizes do parque exigem que os visitantes mantenham-se a pelo menos 25 jardas de distância dos bisões o tempo todo. Vários visitantes relataram mais tarde ter visto Kaylin sair do pavimento e entrar na grama enquanto se filmava caminhando. Pelo menos um grupo gritou para ela parar e mencionou a regra de distância afixada. Ela continuou em frente, alternando o olhar entre a tela e o animal, ajustando o enquadramento. O terreno entre ela e o touro consistia em grama de pradaria irregular, intercalada com solo compactado. Depressões sutis no chão faziam a distância parecer menor de certos ângulos. À medida que ela se aproximava, o touro manteve uma postura de alimentação, mas mudou ligeiramente de posição dentro de uma depressão rasa de terra. Após cerca de 20 minutos de filmagem intermitente de várias distâncias, o touro parou completamente dentro da depressão, levantando a cabeça brevemente antes de abaixá-la novamente. O vídeo recuperado mais tarde mostrou Kaylin colocando o gimbal em uma rocha estável a aproximadamente 15 pés do animal. Ela ativou um temporizador de gravação com atraso e entrou no quadro pelo lado. Em vez de permanecer lateral ao animal, ela se reposicionou gradualmente no arco frontal dele, alinhando-se a aproximadamente 3 a 4 metros à frente da cabeça do touro para simetria na filmagem. A cabeça do touro levantou. A cauda levantou-se e chicoteou 2 vezes. As orelhas giraram para trás abruptamente. Um ronco baixo vibrou pelo chão, audível na gravação como um baixo distorcido. O animal deslocou seu peso para frente, cascos reposicionando-se na terra. Kaylin hesitou, mas não recuou. O ataque começou sem mais exibição. O touro girou e acelerou para frente em um curto impulso, cobrindo a distância restante quase instantaneamente. Um chifre atingiu Kaylin alto ao longo do quadril e da pelve esquerda. O impulso para cima a levantou do chão. A rotação do pescoço amplificou a força, lançando-a vários pés para trás. O gimbal foi atingido e tombou, mas a câmera continuou gravando ao nível do solo. Kaylin caiu de costas no solo compactado. A queda, combinada com o impacto do chifre, produziu fraturas extensas na pelve e múltiplas fraturas vertebrais lombares. A medula espinhal sofreu trauma grave no nível lombar inferior. Ela reteve alguns movimentos reflexos involuntários na parte superior do corpo, mas uma fuga coordenada era impossível. O touro fechou a distância restante e avançou. Uma das patas dianteiras desceu sobre o peito superior dela. Diferente de um pisoteio, o movimento envolveu uma transferência gradual de peso. Um único membro anterior de um touro adulto pode suportar várias centenas de libras durante o ajuste de postura. À medida que o animal avançava para recuperar o equilíbrio após a investida, a pata permanecia plantada sobre o seu tórax. A compressão para baixo fraturou várias costelas bilateralmente. A caixa torácica colapsou para dentro, perfurando ambos os pulmões e lacerando vasos principais dentro da cavidade torácica. O sangue encheu rapidamente o espaço pleural. O coração, comprimido entre as costelas fraturadas e a coluna, lutava para manter o débito. Hemorragia interna combinada com pneumotórax hipertensivo e contusão pulmonar causou colapso cardiovascular rápido. O áudio capturado pelo microfone caído registrou um som abafado de estalo e uma breve exalação úmida, seguido pelo vento ambiente e vozes distantes. O touro manteve a posição por um momento antes de sair e virar para cima. Não houve repetição de chifradas nem sequência prolongada de pisoteio. O comportamento foi consistente com a remoção defensiva de uma ameaça percebida a curta distância. Testemunhas dentro de um veículo próximo contataram as autoridades
autoridades do parque às 2h14 da tarde. Vários outros veículos haviam parado ao longo da estrada, causando congestionamento que atrasou o acesso dos guardas florestais. O pessoal do parque chegou aproximadamente 18 minutos depois e confirmou que não havia sinais de vida. O legista documentou trauma torácico contuso fatal com hemorragia interna maciça, hemopneumotórax bilateral, compressão cardíaca, fraturas pélvicas extensas e trauma espinhal severo. A morte foi determinada como ocorrendo dentro de minutos após o colapso torácico e falha circulatória. Não havia ferimentos defensivos consistentes com luta prolongada. O smartphone e o gimbal foram coletados como evidência. As imagens foram mantidas sob custódia federal e não foram divulgadas publicamente. Quadros selecionados foram posteriormente incorporados em materiais de treinamento interno, focados em violações de distância e posicionamento no arco frontal. As autoridades de vida selvagem concluíram que o comportamento do touro foi uma resposta defensiva normal à proximidade. O bisão não foi sacrificado. Dentro de poucos dias, o local não mostrava nenhum vestígio visível do incidente. O vale permaneceu aberto aos visitantes, a grama continuando a se mover com o vento como naquela tarde. A filmagem terminou com um som de respiração ofegante e silêncio. Um lembrete de que apenas o tamanho pode transformar um momento de vaidade em força fatal. Mas animais massivos não são os únicos capazes de matar apenas com a física. Na Austrália, uma briga destinada a risos terminaria em silêncio após um chute perfeitamente colocado. Era 22 de outubro de 2013. Além dos limites da cidade de Mildura, no noroeste de Victoria, a terra se achatava em campos abertos interrompidos apenas por cercas de arame e eucaliptos espalhados. O sol da tarde estava alto e intenso, elevando as temperaturas para a casa dos 30 e poucos graus. A grama seca estalava sob os pés. O solo estava solto em algumas seções e endurecido em outras, criando um terreno irregular. Não havia barreiras naturais entre a estreita estrada rural e a terra de pastagem. O calor tremeluzia acima do chão, distorcendo a percepção de distância e profundidade. Sem sombra e sem assistência imediata por perto, o isolamento deixava pouca margem para erro. Jory Dax, 29 anos, trabalhava em turnos noturnos em um armazém de grãos nos arredores da cidade. Um ex-kickboxer amador, ele havia perdido 2 lutas consecutivas no ano anterior e se afastou da competição. Nos meses que se seguiram, ele direcionou sua atenção para clipes curtos de lutas e vídeos de desafios online. O conteúdo era de baixo orçamento, mas direto. Exercícios de treinamento filmados em estacionamentos, sessões de sparring improvisadas e comentários sobre disciplina e resistência. 3 meses antes do incidente, Jory havia passado por uma cirurgia para reparar uma hérnia ventral causada por levantamento repetitivo no trabalho. A incisão atravessava a parte inferior do abdômen. Externamente, tinha cicatrizado. Internamente, o local da reparação dependia de suturas em camadas e tecido reforçado, que precisavam de meses para recuperar totalmente a resistência à tração. A documentação de alta aconselhava evitar impacto pesado e esforço abdominal. Colegas de trabalho o descreviam como fisicamente forte e relutante, em parecer cauteloso, especialmente na frente de uma câmera. Naquela tarde, Jory saiu de carro com seu colega de trabalho, Marcus Lee, para filmar o que ele descreveu como um segmento de sparring de novidade. Boxe de sombra na frente de um canguru selvagem para testar a compostura. Marcus estacionou o caminhão ao longo de uma cerca de arame que delimitava um amplo pasto. Não havia placas naquela parte específica da cerca, mas avisos estaduais emitidos no início daquele mês alertavam contra a aproximação de machos grandes e solitários durante a temporada de acasalamento. O hospital mais próximo ficava a mais de 30 milhas de distância por estradas rurais com recepção intermitente. Aproximadamente a 30 pés dentro do pasto, um grande canguru vermelho macho estava perto da linha da cerca. Os machos adultos podem ficar em pé com quase 6 pés de altura e pesar entre 180 e 200 libras. Suas patas traseiras são projetadas para propulsão e defesa, capazes de chutes poderosos para a frente. Cada pata traseira possui uma garra central que pode causar lacerações profundas. No entanto, a maioria das lesões graves em humanos resulta de trauma por força bruta, fraturas de costelas e complicações secundárias, em vez de penetração catastrófica imediata. Marcus ficou perto do caminhão para filmar, mantendo distância. Ele disse a Jory para não chegar muito perto. Jory passou por uma seção baixa da cerca mesmo assim e caminhou em direção ao canguru. O animal permaneceu imóvel a princípio. Sua cabeça acompanhou o movimento dele. O chão do cercado era composto de terra seca sobre argila compactada. Conforme Jory avançava, suas botas levantavam pequenas nuvens de poeira. A aproximadamente 2 a 3 metros de distância, o canguru se endireitou completamente. Suas orelhas se inclinaram para trás. Seus antebraços levantaram-se ligeiramente. A cauda grossa pressionou firmemente no chão para equilíbrio. Esta era uma postura defensiva padrão. Jory levantou as mãos e começou a fazer movimentos leves de boxe sombra, lançando pequenos fingimentos e jabs lentos e controlados no ar, como se estivesse demonstrando contenção em vez de agressão. A poeira se deslocou sob suas botas enquanto ele ajustava sua postura e avançava novamente, fechando o espaço restante que o separava do animal. O que havia sido uma barreira cautelosa momentos antes encolheu para apenas alguns pés, bem dentro do alcance onde um grande canguru vermelho macho interpretará o movimento como um desafio direto.
A postura do canguru mudou sutilmente antes de reagir. Ele se ergueu completamente com as orelhas para trás, a cauda apoiada no chão formando um tripé estável. Em um movimento fluido, inclinou-se para frente e segurou brevemente os braços superiores de Jory para fixar a distância. Então impulsionou ambas as pernas traseiras para frente em um chute duplo coordenado. O golpe se estendeu diretamente em seu torso, impulsionado pelos quadris e coxas em um único movimento rápido. Um dos pés traseiros atingiu o alto, ao longo das costelas inferiores e do abdômen superior de Jory. O impacto foi contundente e forte. A garra central rasgou sua camisa e reabriu a parte inferior do local cirúrgico, enquanto também penetrava vários centímetros na cavidade abdominal. A lesão principal veio da força das pernas empurrando seu torso. O golpe o desequilibrou parcialmente e o jogou para trás no chão endurecido. O canguru se desengajou imediatamente e saltou vários metros para longe, retornando a uma postura defensiva ereta sem perseguição. No chão, Jory rolou para o lado, segurando o abdômen. A ferida externa sangrava de forma constante, mas não explosiva. Sob a superfície, o impacto fraturou duas costelas inferiores e perturbou o tecido abdominal recentemente reparado. A fáscia reparada ao longo do local da hérnia se separou parcialmente sob estresse. A força contundente também causou uma laceração profunda no lobo esquerdo do fígado e rasgou múltiplos vasos mesentéricos. Pequenos vasos sanguíneos se romperam dentro da parede abdominal e em estruturas mais profundas. A hemorragia interna começou a se acumular rapidamente dentro da cavidade peritoneal. Ele tentou se sentar. O movimento aumentou a pressão intraabdominal e piorou a separação no local do reparo enquanto acelerava a perda de sangue devido à lesão no fígado. Em poucos minutos, ele ficou pálido e diaforético. Ele reclamou de dor abdominal aguda e pressão sob as costelas. Marcus, ainda filmando no início, abaixou o telefone à medida que a respiração de Jory se tornava superficial. Às 4h17 da tarde, Marcus chamou os serviços de emergência, lutando para fornecer coordenadas exatas, além do marcador de estrada mais próximo. O sinal de celular oscilava. A condição de Jory deteriorou-se de forma constante em vez de instantânea. Sua pressão arterial caiu à medida que a hemorragia interna continuava. Ele permaneceu consciente, mas fraco quando os paramédicos chegaram aproximadamente 35 minutos depois. Os socorristas notaram sinais consistentes com hemorragia interna, palidez, pele fria, pulso rápido e rigidez abdominal. Durante o transporte para o hospital, ele ficou inconsciente. Apesar da cirurgia de emergência destinada a controlar a hemorragia e reparar o tecido rasgado, ele foi declarado morto pouco após a chegada. O legista documentou múltiplas fraturas de costelas, ruptura de uma recente reparação cirúrgica abdominal, laceração hepática com perda significativa de sangue, lesão vascular mesentérica e hemorragia interna significativa. O mecanismo fatal foi choque hemorrágico resultante de trauma abdominal contuso combinado, lesão de órgão sólido e integridade abdominal comprometida devido à cirurgia recente. Funcionários da vida selvagem reiteraram que os cangurus vermelhos geralmente evitam confrontos, a menos que sejam abordados diretamente. O macho envolvido não foi sacrificado, pois o comportamento foi defensivo e consistente com a resposta territorial normal. O pasto permaneceu inalterado, a cerca ainda marcava o limite. O calor ainda pressionava o terreno aberto sem abrigo. O incidente foi citado localmente como evitável, um exemplo de resiliência fisiológica reduzida combinada com abordagem deliberada durante a época de reprodução. O canguru reagiu conforme esperado. A escalada começou com um passo à frente, apesar dos sinais de aviso, do conselho médico e da postura defensiva visível. A transmissão ao vivo congelou em um corpo que nunca se levantou novamente. O feed de comentários ainda se movia muito depois que o homem parou de respirar, mas foi logo deletado a pedido dos familiares. Mas nem todo encontro fatal acontece em um campo aberto. Ao longo de uma margem de rio tropical, um único passo muito perto seria suficiente para acabar com tudo instantaneamente. Era 3 de agosto de 2017. O rio Adelaide estava baixo e opaco sob o sol do território do norte, o calor achatando o ar e abafando o som. O fluxo da maré havia diminuído para um rastejar, deixando bancos de lama expostos e escorregadios. A água parecia parada e reflexiva, condições que reduziam drasticamente a visibilidade e favoreciam movimentos súbitos debaixo da superfície com pouca oportunidade de reação ou retirada. Arlo Thorne, 34 anos, tinha viajado de Minneapolis em sua primeira viagem internacional solo. Ele trabalhava em sinistros de seguros, conhecido pelos colegas como metódico e reservado. As férias de 3 semanas foram financiadas por um recente pagamento de acordo, e grande parte de seu itinerário girava em torno de documentar a viagem através de fotografias ao ar livre encenadas. Seu veículo alugado continha uma câmera DSLR, várias lentes, um tripé leve e um sistema de disparo remoto sem fio que ele usava para se filmar compondo fotos. Os crocodilos de água salgada ao longo do rio Adelaide frequentemente ultrapassam 13 pés de comprimento, com machos dominantes ocupando locais preferidos para aquecer e emboscar ao longo das margens de lama acessíveis.
Os machos adultos podem gerar forças de mordida superiores a 3.000 libras por polegada quadrada, capazes de esmagar ossos e colapsar estruturas de presas grandes instantaneamente. Sua sequência típica de caça é breve e mecânica. Um golpe linear rápido, fechamento imediato da mandíbula e retirada para águas mais profundas. Agitação prolongada na superfície é incomum, a menos que a presa resista fortemente ou fique obstruída em terreno raso. Por volta das 10h40 da manhã, visitantes em uma plataforma elevada de observação pública avistaram um grande crocodilo descansando em um banco de lama iluminado pelo sol a cerca de 40 jardas através de um canal estreito. O banco inclinava-se suavemente em direção à água. Sua superfície estava úmida, mas firme o suficiente para suportar várias centenas de libras sem colapsar. O crocodilo estava deitado paralelo à linha d'água, com os membros dobrados sob o torso e a cabeça ligeiramente inclinada em direção ao rio. Essa orientação permitia a reentrada instantânea com rotação mínima do corpo se perturbado. Placas de aviso ao longo do calçadão marcavam um limite além do qual o tráfego de pedestres era proibido. Testemunhas posteriormente disseram aos investigadores que Arlo passou desses marcadores carregando um tripé e uma pequena bolsa de câmera. Ele posicionou o tripé a vários metros atrás dele, voltado para o banco de lama, e ativou a gravação contínua. Depois de verificar o enquadramento no visor remoto, ele deixou o tripé no lugar e avançou sozinho. O terreno entre ele e o crocodilo consistia em argila compactada coberta por uma fina camada de lodo secando. O solo parecia estável, mas tinha depressões rasas onde os níveis de água anteriores haviam recuado. Para diminuir seu perfil para a filmagem, Arlo deitou-se de bruços e começou a rastejar para frente, arrastando a bolsa da câmera ao lado dele. O movimento reduziu sua silhueta vertical, mas aumentou a vibração na superfície do solo. O crocodilo não reagiu visivelmente. Seus olhos permaneceram parcialmente cobertos, uma postura comum de aquecimento que ainda permite consciência visual à frente. Mais importante, os crocodilos detectam mudanças sutis de pressão através de órgãos sensoriais tegumentares agrupados ao longo da linha da mandíbula e do focinho. Esses receptores são sensíveis a vibrações transmitidas pela água e pelo substrato úmido, muitas vezes eliminando a necessidade de movimento evidente da cabeça antes de um ataque. Por volta das 10h58 da manhã, Arlo havia se aproximado a cerca de 1 metro do animal, bem dentro do alcance efetivo de ataque para um crocodilo desse tamanho. A partir dessa distância, o avanço para a frente requer apenas uma curta contração dos membros traseiros e da cauda para gerar a extensão total. Ele ajustou sua posição ligeiramente para melhorar o ângulo da câmera, alinhando sua cabeça e torso superior diretamente em frente ao focinho. O ataque ocorreu em menos de 1 segundo. O crocodilo girou bruscamente usando as ancas e a cauda como fulcro, impulsionando a cabeça para frente em um movimento retilíneo. Não houve silvo, exibição de boca aberta, nem aviso prolongado. As mandíbulas fecharam-se em torno da cabeça e do torso superior de Arlo com compressão imediata. A mordida fraturou o lado direito do crânio e comprimiu a coluna cervical. A perda de consciência teria sido instantânea devido ao trauma craniano catastrófico. Pescadores mais abaixo no rio relataram ter ouvido um único impacto agudo seguido de um forte splash, mas sem gritos prolongados. Mantendo o aperto, o crocodilo inverteu a direção, usando poderosos golpes de cauda e deslizou de volta para o rio. Investigadores mais tarde documentaram marcas lineares de arrasto através da margem de lama, levando diretamente à beira da água. Uma vez submerso, a superfície voltou a ficar quase imóvel em segundos, quebrada apenas por ondulações que se alargavam rio abaixo. O tripé permaneceu em pé na margem. A câmera continuou gravando um trecho vazio de lama e água, capturando apenas o distúrbio que desaparecia na superfície antes que a bateria se esgotasse minutos depois. Testemunhas contataram os serviços de emergência às 11h10 da manhã. A polícia fluvial chegou aproximadamente 45 a 50 minutos depois, consistente com os tempos de resposta para aquela seção do rio. Nenhum crocodilo era visível na superfície. Crocodilos de água salgada comumente armazenam presas grandes debaixo d'água, presas sob troncos submersos ou vegetação, até que a decomposição amoleça o tecido. Os investigadores documentaram distúrbios na vegetação da margem do rio, consistentes com o comportamento de armazenamento de presas. As equipes de busca localizaram partes dos restos mortais de Arlo 3 dias depois, quase 1 milha rio abaixo em arbustos submersos. O legista relatou destruição craniana extensa, fratura da coluna cervical e múltiplas perfurações profundas consistentes com um ataque de crocodilos porosos grande. A causa da morte foi listada como trauma craniano maciço, com perda imediata de função cerebral. As autoridades classificaram o incidente como um encontro fatal com a vida selvagem. Nenhum esforço foi feito para remover ou destruir o crocodilo, pois suas ações eram consistentes com o comportamento predatório normal em uma área claramente marcada como perigosa. A câmera de Arlo foi recuperada rio abaixo. O arquivo de vídeo final terminou segundos antes do ataque, confirmando que ele estava gravando ativamente quando cruzou a linha de limite. O que restou foi uma margem vazia e um som que ninguém que assistia poderia esquecer. Prova de que alguns animais não precisam de uma luta para matar, e às vezes a morte não vem de dentes ou mandíbulas, mas de um pássaro que a maioria das pessoas considera inofensivo. Era 12 de maio de 2014, e o rancho remoto fora de Kerrville, Texas, estava quieto sob uma fina camada de nuvens, com a luz da lua rompendo sobre o pasto cercado e a terra dura.
O ar estava quente, a visibilidade irregular e o barulho alimentado por álcool se espalhava pela propriedade, enquanto placas de aviso, portões trancados e recintos vazios eram ignorados no escuro à medida que a noite se aprofundava e a atenção se estreitava perigosamente. Bowie Kill, de 21 anos, trabalhava no rancho há 6 meses. Ele havia deixado a Texas State University no início daquele ano após reprovar em vários cursos e aceitou o trabalho no rancho por pagamento por hora e moradia em um trailer convertido atrás do celeiro principal. Suas funções envolviam reparo de cercas, distribuição de ração e manutenção básica. Ele não foi designado para o manejo direto do gado reprodutor. Os supervisores notaram que Bowie frequentemente se voluntariava para tarefas de alto risco, especialmente aquelas envolvendo as grandes aves não voadoras do rancho. Colegas de trabalho o descreveram como alguém à vontade ao se aproximar das cercas durante a alimentação e propenso a exagerar sua confiança perto dos animais. Na noite do incidente, ele estava bebendo com amigos perto do portão de serviço traseiro. Uma aposta de $50 para entrar no recinto dos avestruzes foi feita e aceita. O pasto dos avestruzes cobria pouco mais de 2 acres de terreno seco e irregular, cercado por uma cerca de gado de 6 pés reforçada com postes de aço. Placas de aviso refletivas foram montadas ao longo do perímetro. Proibida a entrada. Machos reprodutores, somente pessoal autorizado. Durante a temporada de reprodução, a política do rancho exigia 2 tratadores treinados para qualquer acesso ao recinto envolvendo machos adultos, com um designado estritamente para controle de distração. Ninguém informou a gerência que Bowie pretendia entrar. Dentro da cerca, o solo estava endurecido por semanas de calor. Depressões rasas de banhos de poeira e escoamento seco criaram um terreno irregular que era difícil de ler com pouca luz. Os avestruzes africanos machos adultos medem entre 2,10 metros e 2,70 metros de altura e pesam aproximadamente entre 127 e 159 quilos. Durante a época de reprodução, os machos defendem o território ao redor dos ninhos e respondem agressivamente a uma aproximação direta. Sua principal defesa é um chute para a frente, dado enquanto se equilibram com a cauda. O dedo interno possui uma garra rígida de cerca de 10 centímetros de comprimento. A maioria das lesões humanas envolve lacerações profundas, fraturas ou contusões graves, em vez de ataques prolongados. Aproximadamente a 1h da manhã, Bowie escalou a cerca e pulou para dentro do recinto. O impacto de suas botas espalhou poeira sobre o solo compactado. A cerca de 30 jardas de distância, o avestruz macho virou-se imediatamente em direção ao movimento. A ave começou a diminuir a distância com uma caminhada controlada. Seu pescoço estendido para cima, asas ligeiramente soltas dos lados. A postura sinalizava uma avaliação territorial em vez de retirada. Bowie não recuou. Ele avançou pelo terreno irregular, ajustando seus passos enquanto suas botas batiam em cristas endurecidas. Ele tirou seu chapéu de cowboy e o acenou uma vez na altura do peito, criando um movimento lateral amplo. A aproximadamente 2,5 metros a 3 metros, o avestruz parou. Ele deslocou seu peso e abaixou seu centro de gravidade, pressionando a cauda firmemente no chão para equilíbrio. O Bowie deu mais um passo à frente, reduzindo a distância para poucos pés. A resposta foi imediata. O avestruz inclinou-se para a frente brevemente, usando os membros anteriores para estabilizar o alcance de contato, e então impulsionou uma das patas traseiras para a frente em uma extensão completa. O chute atingiu a parte interna da coxa direita de Bowie. A força veio tanto da perna musculosa quanto do peso do corpo da ave por trás dela. A garra rasgou o jeans e o tecido macio enquanto a parte romba do pé causava o impacto. Bowie foi lançado para trás, no chão duro. O avestruz se afastou imediatamente e deu alguns passos para trás, mantendo uma postura ereta, mas sem perseguir. A garra havia penetrado na coxa medial perto da prega da virilha, rompendo a artéria femoral. A perda de sangue começou imediatamente como um fluxo pesado e continuou. Bowie rolou para o lado e pressionou as 2 mãos contra o ferimento, mas a compressão eficaz nessa localização é difícil sem um posicionamento preciso. Em segundos, o sangue saturou sua roupa e formou uma poça embaixo dele. Ele tentou se sentar, mas ficou pálido e instável. Menos de 1 minuto após o golpe, seus movimentos diminuíram significativamente, à medida que a rápida perda de sangue reduziu o volume circulante. O avestruz permaneceu a vários metros de distância, andando perto da cerca. Assim que Bowie parou de avançar, o pássaro não voltou a atacar. Os serviços de emergência foram contatados a 1 e 2 da manhã. Os socorristas chegaram aproximadamente 20 minutos depois e encontraram Bowie inconsciente, sem pulso detectável. Os esforços de ressuscitação foram mal sucedidos. O médico legista do condado documentou uma laceração profunda e penetrante na coxa medial direita, com transecção completa da artéria femoral, danos extensos aos tecidos moles circundantes e hemorragia fatal. A causa da morte foi listada como exsanguinação devido à lesão vascular causada por um ataque de avestruz. Os investigadores concluíram que a entrada não autorizada no recinto e a provocação direta durante a época de reprodução foram os principais fatores contribuintes. O avestruz não foi sacrificado, mas foi transferido para um recinto restrito com barreiras
reforçadas. O rancho suspendeu o acesso público limitado mais tarde naquele ano e foi vendido meses depois. Dentro da comunidade local de pecuária, o incidente foi citado como uma fatalidade evitável, envolvendo álcool, violação de políticas e um animal territorial respondendo com um único golpe defensivo. Aquela noite no Texas viralizou porque o erro foi alto, rápido e óbvio na câmera. Mas a morte seguinte ocorreu de maneira oposta, silenciosa, deliberada, transmitida ao vivo em tempo real, onde nada parecia perigoso, até que o peso desceu e a gravação continuou. Era 17 de abril de 2017, em um santuário de elefantes privado nos arredores de Chiang Mai, Tailândia, e o calor da tarde transformou a clareira de terra compactada em uma bacia rasa de lama e poeira, onde o som se propagava mal e o movimento desacelerou. Uma transmissão ao vivo já estava ocorrendo há quase 20 minutos, seu áudio preenchido com respiração, insetos e sinos distantes, quando uma decisão apresentada como reverência silenciosamente colocou um corpo humano no único lugar que um elefante precisava estar livre. Leora Vance, 31 anos, havia construído um modesto segmento online como influenciadora de bem-estar e espiritualidade, conhecida por transmissões tranquilas, focadas em exercícios de respiração, terapia sonora e proximidade calma com animais. Ela evitava conteúdo chocante e se apresentava como deliberada e respeitosa. Esta viagem ao norte da Tailândia tinha o objetivo de expandir sua plataforma além dos estúdios para algo que ela descrevia como mais enraizado e antigo. Ela chegou a Chiang Mai uma semana antes e escolheu um santuário que anunciava interações éticas com elefantes. A instalação permitia proximidade supervisionada para alimentação e banho, mas proibia ajoelhar-se ou deitar-se perto dos animais. Durante a orientação, a equipe enfatizou a importância de manter distância das pernas e pés o tempo todo. Leora reconheceu as regras. Para sua transmissão ao vivo programada, ela planejava sentar-se silenciosamente sob uma tromba erguida para capturar a respiração e os ruídos de baixa frequência através de microfones sensíveis. A área de filmagem era uma ampla clareira na borda de uma floresta de teca. O chão era de solo compactado misturado com lama revolvida pelo movimento repetido dos elefantes. Os respingos de resfriamento anteriores haviam amolecido partes do barro, especialmente perto da parte traseira do espaço. A temperatura havia subido acima de 95 graus Fahrenheit. Havia pouca sombra, exceto por um toldo de lona esticado entre postes. Debaixo dele, um tapete de palha havia sido colocado para demonstrações. Uma elefante asiática fêmea pesando cerca de 9.000 a 10.000 libras estava perto do tapete. Elefantes asiáticos adultos distribuem seu peso através de pés largos e acolchoados, com quase 18 polegadas de largura. Cada passo é controlado, mas um único membro pode carregar vários milhares de libras durante a transferência de peso. A regulação do calor requer reposicionamento frequente. As orelhas do elefante abanavam constantemente. Ela movia as patas traseiras em intervalos, comprimindo o solo úmido e aprofundando impressões rasas. Sinais de aviso pintados marcavam zonas restritas ao redor das pernas. Um tratador gesticulou 2 vezes para que Leora movesse o tapete alguns metros para trás do caminho projetado do animal. Outro membro da equipe pausou a transmissão para repetir que deitar perto do elefante era proibido. Leora ajustou o suporte do microfone, mas permaneceu perto. O elefante parecia calmo. Não havia trombetear, nem balanço de cabeça, nem movimento rápido da tromba. Ela continuou com pequenos ajustes comuns em calor intenso, levantando e reposicionando as patas traseiras para aliviar a pressão e encontrar um solo mais fresco. Cada pequeno movimento alterava sutilmente seu centro de massa. A transmissão ao vivo mostrou Leora passando de sentada para ajoelhada, depois para os antebraços. O tapete deslocou-se ligeiramente sob seu peso. No ângulo da câmera, o elefante parecia imóvel. Na realidade, seu pé traseiro esquerdo repousava sobre a argila amolecida que cedia levemente sob carga. O elefante levantou aquele pé traseiro e o colocou alguns centímetros à frente. A lama comprimiu-se com um som de sucção abafado. Ela fez uma pausa, depois levantou novamente, balançando para dentro em um arco lento e deliberado, enquanto se acomodava em uma postura mais confortável. O pé em descida entrou em contato com o torso inferior de Leora. O contato inicial foi parcial, mas à medida que o elefante transferiu o peso para a nova posição, milhares de libras foram transferidas verticalmente através da ampla almofada. Não houve pisada ou força repentina, apenas pressão crescente. A pelve, um anel rígido construído para suportar o peso do corpo de cima, fraturou sob carga compressiva. As articulações sacroiliacas se separaram. O abdômen foi comprimido, forçando o ar dos pulmões em uma única exalação. Com a cavidade torácica presa entre o chão e a massa, o diafragma não podia descer. A asfixia compressiva começou imediatamente. A coluna lombar falhou em vários pontos à medida que o peso se acomodava. Os órgãos internos foram deslocados para cima contra a caixa torácica. Vasos sanguíneos dentro da pelve romperam, embora o sangramento externo permanecesse limitado, devido à pressão distribuída e à lama absorvente. Não houve agitação. A compressão impediu movimentos significativos. O elefante fez um pequeno ajuste, menos que um passo, mais uma redistribuição de equilíbrio.
O colapso estrutural foi concluído. A perda de consciência provavelmente ocorreu em questão de segundos devido à hipóxia e trauma interno catastrófico. Quando a elefanta instintivamente levantou o pé para se reposicionar em um terreno mais firme, os tratadores se aproximaram. A essa altura, não havia movimento voluntário. A elefanta deu alguns passos lentos e retomou o movimento das orelhas. Os serviços de emergência foram chamados às 3h18 da tarde. Os socorristas locais chegaram em poucos minutos e confirmaram o óbito no local. O legista listou asfixia compressiva com trauma esquelético catastrófico como a causa da morte, observando fraturas pélvicas severas, múltiplas fraturas lombares e compressão tóraco-abdominal. Os investigadores concluíram que o comportamento do elefante era normal e não agressivo. O santuário foi temporariamente fechado para inspeção e reaberto posteriormente com uma aplicação mais rigorosa das políticas de distância e uma proibição de equipamentos pessoais de transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo foi imediatamente removida das redes sociais, temendo que isso inspirasse outras pessoas a tentar domesticar elefantes selvagens. Não houve investida nem exibição, apenas uma mudança de peso rotineira em solo amolecido. O mecanismo fatal foi mecânico. Obrigado por assistir. Se você gostou dessas histórias, clique aqui.